Pais professores, estamos aqui para a gravação de mais uma videoaula da nossa revista Fé e Ciência, Evidências que Apontam para Deus. Hoje nós vamos falar rapidamente sobre a lição 8, Tesouros Ocultos, Descobertas Arqueológicas que Confirmam a Bíblia, né? Os objetivos são refletir sobre as descobertas que confirmam a Bíblia, compreender a infalibilidade bíblica e refletir sobre a Bíblia como a palavra de Deus. O para refletir nosso. As descobertas arqueológicas revelam que o passado bíblico não é apenas história, mas um testemunho tangível da fidelidade de Deus ao longo dos séculos. Essa lição 8, professores, ela vem depois de uma grande sequência que nós tivemos é, sobre ciências naturais, depois a gente até foi um pouco para o lado filosófico ali no Deus existe, se Deus existe, né? Tivemos ali também relatos mais históricos quando falamos sobre a ressurreição de Jesus. E aqui é uma lição 8 que nos dá um certo respiro, né? Foram temas bem complexos e bem detalhados que foram trabalhados no geral e que hoje eles trazem, hoje para essa aula 8 é um tema que ele não é tão discutido, ele é mais sobre evidências que são encontradas, mas que para a gente dar um certo respiro nesses temas mais até polêmicos e pesados que viemos trabalhando durante toda a revista. Tanto a lição 8 quanto a lição 9 vai ter uma coisa mais histórica, mais de uma conversa, mais de um ensinamento retroativo, né? Trazendo pontos da história que foram importantes. A lição 9 vai falar sobre vários cientistas cristãos que mudaram o mundo como um todo, com as suas descobertas e com os seus estudos e com suas metodologias e teorias, e assim como também a 8 vai trazer essa parte arqueológica que vai demonstrando e colocando a nós determinados pontos que são importantes, né? Muito importantes em relação à nossa vida, principalmente em relação aos relatos bíblicos, né? A lição aqui eu tentei trazer dois, três, quatro pontos importantes em relação à parte de arqueologia. E assim, foram escolhidos em um sentido mais geral, um sentido mais amplo do que, como eu posso dizer, das várias descobertas e várias escavações e vários pontos que a arqueologia já trabalhou. Por quê? Porque escolher esses pontos, né, escolher essas descobertas que foram feitas num âmbito geral é muito difícil, porque foram muitas. Como posso dizer assim, uma ciência que ela não é tão antiga, mas ao mesmo tempo ela traz assim contribuições muito grandes aos relatos bíblicos e principalmente a entender qual o contexto da época. Como para trazer uma lição sobre arqueologia demandaria caracteres excessivos e muito conteúdo para trazer da onde nasceu, de como foi. Então, em vez de trazer sobre todo esse contexto que dá para nossa época, eu preferi trazer 4 relatos que a ideia principal é corroborar com o relato bíblico. Então, os relatos que eu trouxe aqui, eles não são as histórias que eu trouxe, as descobertas que eu trouxe, né? Fica melhor. Não são sobre o contexto da cidade da época, onde ficava, localização, enfim, não é sobre isso, mas sobre relatos específicos que aconteceram nas escrituras. E por último, nós temos um tópico mais prático, como nós estamos fazendo todas as lições. Os dois primeiros tópicos, três primeiros tópicos, eles são tópicos informativos que você pode trazer para. Eu queria me atentar e gastar um tempo maior em relação ao quarto tópico. Então, os 3 primeiros a gente passa por cima porque são informações históricas. Nós não temos como posso dizer assim, né? Uma super ideia, uma super mensagem para passar sobre isso. A introdução vai trazer para a gente assim, ó, bem no começo. A arqueologia é mais do que a escavação de ruínas. É uma janela para o passado, revelando como antigas civilizações viviam e interagiam em suas crenças e histórias, né? Então, por isso que eu falei para vocês, professores, então, se fosse trazer uma lição sobre arqueologia em si,
a gente teria pouco espaço aí para trabalhar de uma maneira muito simplória, eu prefiro não trazer. Ficaria muito simplista, muito simplório, não ficaria legal. Então eu preferi trazer um ramo específico sobre como determinadas escavações elas confirmam alguns relatos bíblicos, né? Então trabalhar mais por essa linha do que sobre a arqueologia como um todo. Agora, isso não engessa você, professor. Se você subentender de que dentro do seu contexto é legal você trazer o que é arqueologia, trazer referências sobre isso, mostrar como ela é importante no contexto, principalmente de nós entendermos como eram as civilizações, como que era o contexto da época mesmo, assim, tipo, as confirmações das culturas e desse período bíblico em si como um todo, é muito legal também. Você pode trazer para eles e depois escolher um, dois tópicos do que nós colocamos aqui, abordar ele mais ferreamente, ou dar uma passada em todos os tópicos, demonstrando essas escavações e focar em um que você achar mais interessante. Então, é como fala, a aula é sobre o contexto da sua comunidade. Então, de acordo com os seus alunos, você identifica qual assunto ferve mais para eles, vamos dizer assim. Você como professor, assim como eu, com certeza você já teve diversas, inúmeras experiências de você vir trazer uma lição praticamente pronta e um daqueles temas que você nem dá tanta atenção, ele seguir, ele crescer. E você ficar muito naquele tema e, teoricamente, deixar outros que você queria falar. Então, é dentro daquele contexto da sua classe, certo? O primeiro tópico vai trazer para a gente, em relação a algumas evidências da conquista bíblica, né? Em relação à conquista de Jericó, aquele texto que a gente conhece muito bem, que está ali em Josué 6, do 1 ao 20. E algumas das escavações, tanto em 1930 como em 1950, elas trouxeram uma ideia de que aquela cidade era muito fortificada, e além de ser fortificada, há vários indícios de que as suas muralhas ou a sua fortificação foi derrubada abruptamente. Então, como se ela tivesse caído de uma maneira muito abrupta, não como se fosse desgastada com o tempo ou quebrada aos poucos. E essas indicações, essas descobertas dentro da arqueologia dão mais substância ao relato bíblico. Não que nós precisamos disso, porque nós vamos entrar isso no final da aula, mas dá mais substância ao relato bíblico, demonstrando que aconteceu provavelmente, de acordo com a arqueologia, por mais que pra gente não seja provavelmente, mas que aconteceu provavelmente de acordo conforme a Bíblia relatou. E isso é muito legal e muito importante. O segundo tópico, de novo, eu estou dando uma passada geral em relação principalmente os 3 primeiros tópicos, que eles vão trazer essa ideia mais histórica mesmo sobre o que aconteceu. Também traz uma ideia sobre Sodoma e Gomorra. Nós sabemos como foi destruída a cidade, o relato é muito conhecido também. Em Gênesis 19, do 24 ao 29, ali nós temos essa história contada. E escavações em locais próximos ao Mar Morto têm gerado debates entre os arqueólogos. Deixando claro, né, nesse caso do segundo, ele não é como eu posso dizer assim, não é uma máxima entre todos os arqueólogos, né? Então eles não é uma concordância entre todos eles, mas há um debate já sobre isso, por entender que naquele local há vestígio de uma catástrofe repentina, com sinais de destruição por fogo e enxofre, foram encontrados, o que remete ao relato bíblico. Então dá uma ideia de que ali teve materiais derretidos, ali teve algo com uma temperatura muito elevada, e que a discussão é basicamente em relação ao local. Será que foi aquele local que aconteceu aquele relato bíblico? Então, se caso foi aquele local, casa muito bem com o que tinha acontecido, com o relato mesmo, né, que foi colocado pelo autor na narrativa bíblica, né? Então é mais uma descoberta arqueológica que hoje é mais debatido, ainda não é uma máxima, uma concordância, mas que mesmo assim ela nos remete a essa ideia de que aconteceu exatamente conforme. Por que é importante trazer essa ideia de que aconteceu conforme o relato bíblico? Porque ambos os pontos, tanto Jericó quanto Sodoma e Gomorra, foram atos extraordinários, né? Então, eles não foram atos de alguém tacando uma pedra numa muralha, numa rocha e ela caiu.
ou de que ali houve um começo de um incêndio e a cidade pegou fogo. Então não foram relatos ordinários, pelo contrário, não foram relatos comuns, foram relatos extraordinários. E a arqueologia trazer uma certa substância a esses relatos nos dá uma sensação legal de olhar e falar assim, por mais que eu não precise disso para acreditar de que isso foi real, por mais que eu não acredite, não precise disso para acreditar que milagres existem, que o extraordinário existe, a gente vai ter outras lições sobre isso. Mesmo assim, é interessante ver uma ciência histórica, que é a arqueologia, trazendo pontos, descobertas, fundamentos ali dentro das suas pesquisas que corroboram com o relato bíblico. Então isso também é bem legal. O terceiro tópico vai trazer em relação ao a libertação dos judeus do cativeiro, trazendo também a ideia do cilindro de Ciro, demonstrando que foi encontrado esse cilindro que demonstra, ou que informa que ele sim deu essa alforria a muitos dos imigrantes da época, né? Em 1879 que foi descoberto esse cilindro. Não tem a palavra judeu ali, mas subentendendo de que ele fazia isso a outros, passível de, como posso dizer assim, até é racional pensar que se estendeu aos judeus também. É um relato, pode dizer assim, uma descoberta mais política, né? Não de um ato extraordinário, mas que também corrobora com esses relatos bíblicos. Então eu passei sobre esses três de uma maneira muito mais rápida, né? Porque eles são relatos mais históricos. Dando uma dica para vocês, obviamente que você, professor, conhece o Rodrigo Silva. Ele é um adventista, mas nós não estamos falando aqui em relação à teologia, e sim à arqueologia, que é a área dele. E ele tem um canal Evidências que traz muitos desses relatos, dessas descobertas, assim como você também pode pesquisar. Se você for no Google Acadêmico, você encontra determinados artigos. Se você for até no Google mesmo, você consegue pesquisar, porque já são fatos históricos, então a confiabilidade consegue ser um pouquinho mais fácil de se acreditar, porque você consegue ali consultar ali de onde veio essa pesquisa, de qual o instituto que foi fazer em Israel. Também pode procurar também por Luiz Saião, ele não é um arqueólogo, mas ele é um estudante dessa área que também traz muitas revelações pra gente. Então são pontos que você pode trazer outras histórias que não sejam essas três que foram colocadas. Obviamente tem a quarta que eu vou gastar um tempinho um pouquinho maior nela, mas que você também pode trazer para a sua aula para enriquecer, para demonstrar, trazer coisas legais, trazer vídeos que eles possam ter colocado, se você tiver um data show ou até uma televisãozinha aí, você pode trazer para os seus alunos, que também podem enriquecer bastante a sua aula. A quarta é a preservação das escrituras, e é um tópico muito legal. Por quê? Porque assim como nós falamos ali em relação na aula passada na ressurreição de Jesus, falando que muitas pessoas argumentam que os relatos sobre Jesus, sobre a ressurreição, eram muito longe. Nós trouxemos ali a ideia de que nas cartas de Paulo já havia acontecido outras vezes, já havia sido relatado outras vezes que não fossem nos evangelhos, e assim sucessivamente. Então há um ataque falando, mas você não tem o original. Se você não tem o original, como eu posso ter clareza, como eu posso acreditar que essa Bíblia é realmente conforme vocês estão dizendo que é? E obviamente que o processo entre o Antigo Testamento de validação e do Novo Testamento foram processos distintos, diferentes, mas é importante trazer que nós não somos baseados em uma cópia original. Na verdade, as cópias todas, os pergaminhos originais se perderam. Então nós temos a cópia da cópia da cópia da cópia, mas o acervo tão grande de cópias nos consegue trazer certa confiabilidade no relato, porque isso foi passado de tantos e tantas eras e anos, né? E isso nos traz uma certa confiança de que se preservou até aqui. Mas, ao mesmo tempo, nós trazemos o relato que eu vou trazer aqui, é mais sobre o Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós temos ali, principalmente quando o concílio ele valida, né, o cânon bíblico em relação ao Novo Testamento, nós vamos perceber que aquelas cartas elas já eram aceitas pelas igrejas primitivas, elas já estavam nas
nas igrejas do primeiro século. Então, não era uma questão sobre se aquilo era a palavra de Deus, muito pelo contrário, eles só organizaram isso. E sobre o Antigo Testamento, nós temos uma grande descoberta, né? Uma grande descoberta, que é em 1947, próximo do Mar Morto, foram descobertas manuscritos do Mar Morto, um dos achados arqueológicos mais importantes do século XX. E ali conta-se que um menino, né? Um menino estava procurando uma das suas cabras, das suas ovelhas ali, não lembro qual que é o animal específico, e ele não estava encontrando, ele encontra ali algumas grutas, algumas cavernas, e ele joga uma pedra, né? Para tentar encontrar, até com preguiça ali de descer, porque que é profundo, e ele ouve um barulho de um vaso se quebrando, né? De vaso se quebrando. Ele chama o irmão mais velho, ele desce, e quando ele vai perceber, há muitos vasos, e dentro desses há muitos pergaminhos, há muitos rolos, e quando ele vai perceber, tá todas as escrituras judaicas, ou que nós chamamos de Antigo Testamento, exceto Esther. Então tá tudo lá, escrito em hebraico, com uma datação próxima que parte de 250 a.C. e chegando até 68 depois de Cristo. Então, assim, é uma descoberta descomunal, demonstrando que o texto era realmente fiel aos textos praticamente, não são os textos originais, mas muito próximos das suas datações originais, e que trouxeram, foram preservados, e é basicamente o que nós temos hoje. Então, assim, foi uma descoberta muito grande para argumentar o peso que nós damos às nossas traduções, aos trabalhos de traduzir esse do hebraico, a lei de Daniel do aramaico, também do grego no Novo Testamento. Então, traduzir dessas línguas originais e trazer para a gente a maior fidelidade possível dentro do texto. E essas descobertas trouxeram essa... Antes a gente tinha só escritos praticamente do terceiro, do quarto século. E hoje nós temos escritos de 250 antes de Cristo, e demonstrando que essa fidelidade ela continuou dentro das escrituras, né? Então isso foi um ponto muito importante. Talvez desses relatos que eu trouxe aqui de longe é o mais importante. Os manuscritos do Mar Morto, portanto, são uma evidência poderosa da preservação das Escrituras, demonstrando como Deus cuidou para que sua palavra fosse transmitida com fidelidade através das gerações. Esses textos fortalecem a confiança dos cristãos na autenticidade da Bíblia. E por último, nós temos um tópico mais prático, que é olhando a Bíblia com um olhar correto. É sempre uma ideia que eu venho trazendo quando a gente vai passando pelas ciências, demonstrando que a Bíblia não é esse livro de ciências, assim como a Bíblia não é um livro arqueológico. Obviamente que a arqueologia ela vai trazer para a gente uma confirmação de muitas das coisas que nós lemos nos relatos bíblicos, além dos contextos das cidades, das épocas, das eras, e isso é muito legal. Mas nós não podemos tirar ela do lugar onde ela está, né? Então as descobertas que corroboram os relatos bíblicos são importantes, mas a essência da Bíblia vai além da confirmação histórica. Ela é uma revelação divina que guia a vida espiritual e moral dos cristãos. Então a ideia dessa lição, além de dar um respiro para os seus alunos, professores, é de você fazer um bate-papo legal, trazendo determinadas outros exemplos arqueológicos que não sejam esses, que você possa trazer, vocês sabem como é tal lugar, você sabe como era a comunidade de tal época, e você trazer um vídeo, trazer um mapa, trazer uma conversa demonstrando como era uma cultura da época, como a arqueologia pode te ajudar em relação a isso. Por último, demonstrar também, trazer um argumento ali da infiabilidade, da fidelidade, da inerrância bíblica, quando principalmente trazer essa ideia dos escritos do Mar Morto, quando foram encontrados. E por último, trazer que a Bíblia não precisa ser corroborada com a arqueologia, ela não necessita disso, mas ela pode ser. De novo, a Bíblia ela é um fim em si mesma, a gente está trazendo isso durante toda a lição. Mas isso não deixa de nos trazer a ideia de que nós podemos sim, nós podemos, com certeza, ter as descobertas científicas, independente de qual área das ciências,
vai ser utilizada, sendo biológica, sendo natural, sendo histórica, independente de qual é, elas podem corroborar com o que a nossa regra de fé e prática que a Bíblia nos traz. Então a ideia central é você demonstrar para eles o como mais uma ciência exalta o relato bíblico, exalta aquilo que foi escrito, exalta a palavra de Deus como um todo, além de conversar com eles sobre vários casos e trazer no final uma ideia de que, por mais que não precise, essa exaltação demonstra ainda mais o poder, a beleza, assim, a historicidade mesmo dos relatos bíblicos, né? Então essa é a ideia dessa lição, professor. Lendo só a conclusão com vocês, as descobertas arqueológicas mostram que a Bíblia não é apenas uma coleção de histórias antigas, mas uma realidade viva que atravessa o tempo. Ao encontrar evidências concretas de eventos bíblicos, percebemos que nossa fé está enraizada em algo sólido, no entanto, mais importante do que as provas físicas. Essa descoberta nos convida a ver a Bíblia como um guia confiável para a vida. Eles nos lembram que o Deus que agiu na história continua presente em nossas vidas, moldando nossa fé e nos guiando em um relacionamento mais profundo com Ele. Então, demonstrar como Deus guiou essa história, como Deus guiou a história do relato bíblico como um todo, e como todas as coisas que vão surgindo hoje apenas corroboram com a palavra dele, com a palavra de Deus, além de trazer para nós essa beleza e deixando o caminho mais bonito, mais lindo, mais palpável até com essas descobertas, e para que nós consigamos espiritualizar aquilo que a Bíblia quer que seja espiritual e ler como um relato aquilo que a Bíblia quer ler como um relato. Ok, professores? Então, agradeço a vocês por mais uma aula. Estamos já quase terminando, vamos para a 9ª aula. Espero vocês na semana que vem, que tenha uma ótima aula, que você possa trazer vários pontos e conversar bastante com seus alunos e demonstrar como todas essas descobertas e ciências enriquecem o que nós chamamos de palavra de Deus e o que é realmente a palavra de Deus. Amém, professores? Que Deus abençoe a sua vida. Uma ótima aula.